E aí, pessoal, tá chegando aquela época do ano, né? A ansiedade para a redação do Enem 2025 já começa a bater. Mas calma, hoje a gente vai decodificar juntos os temas que, olha, estão super quentes. Vamos mergulhar nos desafios do Brasil de hoje, que tem tudo, mas tudo mesmo, para cair na sua prova. Essa é a famosa pergunta de R$ 1 milhão, né? Qual vai ser o tema? É o que tira o sono de todo candidato. Só que, olha só, a verdade é que o segredo não é tentar ser evidente e adivinhar o tema exato. O pulo do gato é entender as grandes áreas, sabe? Aqueles debates que estão fazendo a nossa sociedade pensar. E é exatamente aqui que está a virada de chave. Pensa comigo, a redação do Enem não é uma loteria, de jeito nenhum. Ela é, na verdade, um espelho dos debates mais urgentes do nosso país. Sacar isso já é o primeiríssimo passo para uma preparação que vai te colocar lá na frente. Então, vamos lá, o ponto crucial é esse. A prova quer ver se a pessoa consegue olhar para o mundo real, identificar um problema daqueles bem complexos e, o mais importante, propor soluções, pensar em caminhos para resolver a questão. No fundo, se preparar para a redação é um baita exercício de cidadania. Beleza, então vamos começar a mergulhar nesses temas. O nosso primeiro grande eixo é o que a gente pode chamar de desafios sociais. É aqui que a gente vai olhar para como a gente vive, se relaciona e, claro, como a gente progride enquanto sociedade. E dentro desse eixo se liga em 4 assuntos que merecem atenção total. Primeiro, o envelhecimento da população. Segundo, a crise da moradia. Terceiro, os direitos da comunidade LGBTQIA+. E por último, os novos debates sobre o mundo do trabalho. Bora olhar cada um de perto? Olha só, o Brasil está envelhecendo. E isso não é só um dado do IBGE, não. É uma transformação gigante que força a gente a repensar tudo. A qualidade de vida para os mais velhos, o equilíbrio entre as gerações. É quase como se fosse uma disputa, sabe? Por espaço, por recursos, por relevância. É um tema muito profundo. Agora, vamos falar de um problema que está na raiz do Brasil, a falta de moradia digna. A gente vê a expansão das favelas, a falta de políticas públicas efetivas. Isso é um prato cheio para uma redação que pede uma análise bem crítica da nossa desigualdade social. E falando em crise de moradia, tem um conceito que é super importante entender, a tal da gentrificação. Sabe quando um bairro começa a ficar chique, mais caro, e os moradores antigos, que estavam ali há anos, acabam tendo que sair porque não conseguem mais pagar? É isso. É um processo bem irônico e complexo, e entender isso, nossa, enriquece qualquer argumento. Agora, um tema que é a cara do Enem porque fala diretamente de direitos humanos. A luta por segurança, por respeito e por inclusão da população LGBTQIA+, é um debate central. No fim das contas, discute que tipo de sociedade a gente quer construir. É um tema muito forte. E para fechar esse primeiro bloco, vamos falar de trabalho e bem-estar. Essa busca maluca por equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, a saúde mental entrando na conta, nossa, isso é um tema super, super atual. Ele mistura economia, sociologia, saúde, é o pacote completo para uma dissertação argumentativa. Tudo bem, agora a gente muda de cenário e entra na fronteira digital. É hora de explorar as maravilhas, mas também os dilemas éticos que a tecnologia traz para o nosso dia a dia. Aqui, 3 pontos são chave. O avanço da inteligência artificial, que está em todo lugar, aquele paradoxo de estar sempre conectado e o desafio gigante que é regular a internet. Vamos ver cada um. Pois é, inteligência artificial deixou de ser coisa de filme há muito tempo. Hoje ela está mudando o mercado de trabalho, colocando nossa privacidade em xeque e, pior, pode aumentar ainda mais a exclusão digital. É um tema com muitos, muitos ângulos para explorar. E aqui, a gente tem os dois lados da moeda na nossa relação com a tecnologia. De um lado, a inclusão digital é fantástica, democratiza o acesso à informação, à educação. Mas, do outro lado, o excesso de telas está aí gerando dependência, impactando a saúde mental. A grande questão que fica é, como a gente acha o equilíbrio? E tudo isso acaba levando a gente para um debate que está rolando no mundo todo. Como é que se regula a internet? É um desafio gigantesco, porque a gente precisa equilibrar a liberdade de expressão, que é sagrada, com a necessidade de combater desinformação, as fake news e criar um ambiente online que seja mais ético e seguro para todo mundo. Bom, agora a gente chega no nosso terceiro e último grande eixo temático, o planeta em foco. E aqui, gente, o assunto é crítico, é urgente e os impactos vão do nosso bairro até o mundo inteiro. Dentro da pauta ambiental, 2 tópicos são fortíssimos para o Enem. Primeiro, sustentabilidade e mudanças climáticas.
E segundo, a discussão sobre desastres naturais e como a gente se prepara para eles. Olha, o tema das mudanças climáticas está com tudo, ainda mais com o Brasil se preparando para sediar a COP30, que é a grande conferência do clima da ONU. Isso joga todos os holofotes nas políticas ambientais do nosso país, ou seja, é um tema quente, literalmente. E claro, isso se conecta diretamente com a questão dos desastres naturais. O que a gente tem visto acontecer no Brasil nos últimos tempos só intensificou o debate sobre de quem é a responsabilidade e o que a gente está fazendo em termos de prevenção. É um tema que, nossa, se encaixa como uma luva naquilo que o Enem pede, uma proposta de intervenção. Ok, pessoal. A gente já passeou pelos grandes temas, mas saber quais são os assuntos quentes é só metade do jogo, né? A pergunta agora é: como a gente transforma todo esse conhecimento numa nota lá em cima? Vamos ver um plano de ação prático. Então, anota aí, um plano de ação bem direto. Passo 1, leia muito e de fontes confiáveis, para estar sempre por dentro do que acontece. Passo 2, construa seu repertório, sabe? Busque referências na filosofia, na história, na arte. Passo 3, pratique, escreva, escreva e escreva mais um pouco. E o passo 4, estude as redações nota 1000. Elas são um mapa do tesouro para entender o que os corretores querem ver. No final das contas, a mensagem principal é esta aqui, ó. Não é sobre decorar um monte de dados, é sobre treinar o olhar crítico. Essa capacidade de analisar, de questionar, que vai te dar uma argumentação poderosa, não importa o tema que cair na prova. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A redação do Enem é muito mais que uma prova. É um convite para a gente pensar o Brasil. Os desafios estão aí, a gente viu vários deles. A pergunta que a prova faz lá no fundo é: e aí, qual vai ser a sua proposta de solução? A preparação para responder essa pergunta começa agora. Bons estudos e boa sorte!